Fala pessoal, aqui nesse vídeo você vai aprender várias macetes, produção de hormônio, através do treinamento, através da dieta. Segue o vídeo. Olá, tudo bem pessoal? E aí, como estão vocês? Que tá falando aqui é o nutricionista clínico esportivo e personal training. Vamos fazer a primeira live do ano, 2021. E aí, como estão vocês? Vamos entrando aí. A pauta de hoje vai ser um pouquinho extenso. Um pouquinho complicado, vou tentar terminar antes de 1 hora. O que eu vou falar hoje sobre um tema bem específico. Geralmente todo mundo tá, eu creio que tá mais saliente, mais conivente com o treinamento esportivo, mais conivente com a dieta, tendo um acompanhamento profissional junto com outros profissionais, de um personal trainer, de um profissional de educação física, um professor de academia, também junto com um nutricionista clínico esportivo, tudo bem? O tema de hoje vai ser exercício físico, metabolismo energético e consumo alimentar na performance da saúde e produção hormonal. Será que de fato o porquê os hormônios vão interagir junto com a dieta, treinamento, tem uma pauta um pouquinho sobre o descanso. E aí, vamos lá? Vamos tacar o tema aí? Vamos fazer um resumo básico aqui. Falar sobre um pouco agora do exercício físico. Desculpa, tudo bem? Vamos entrando aí, gente. Quem perder, provavelmente vai deixar salvo aí no sistema, ok? Desculpa. Vamos lá. O exercício físico é responsável por gerar diversas adaptações morfofisiológicas ou morfofuncionais, endócrinas, metabólicas e neurais. Dentre elas, destaca-se a melhora da sensibilidade à ação de hormônios como a insulina e a leptina, bem como a modulação das concentrações plasmáticas dos hormônios GH, IGF-1, testosterona e cortisol, responsáveis pela homeostase energética. A insulina é um importante estimulante na secreção de leptina. Ambos exercem papel central da homeostase energética e controle do consumo alimentar no núcleo arqueado do hipotálamo, controlando a secreção de neuropeptídeos responsáveis pelo consumo alimentar, tais como NPI, AGRP, CART e POMC. Tudo bem? Vamos lá, dando mais continuidade. O exercício de média ou alta intensidade é responsável por gerar um balanço energético negativo. Estudos longitudinais mostram indivíduos com perda de massa corporal em resposta à prática regular de um programa de exercício físico. Embora os procedimentos metabólicos da geração de energia durante a prática de exercício físico justifiquem a manutenção da massa corporal, especula-se que esta prática possa contribuir para um equilíbrio energético e metabólico, alterando a ingestão de nutrientes ou a assimilação dos nutrientes dentro do nosso organismo. Estudos com base em estudos aplicados aos animais submetidos a diversos protocolos de treinamento físico apontam para uma melhora na sensibilidade à leptina. Em relação a animais com controles sedentários, é importante ressaltar que a leptina é responsável por inibir a secreção de neuropeptídeo YNPI e estimular a secreção de POMC, proopiomelanocortina, proopiomelanocortina, no núcleo arqueolado do hipotálamo, responsáveis respectivamente por aumentar e inibir o consumo alimentar ou a ingestão alimentar.
Diversos trabalhos apontam também que a prática de exercício físico promove o aumento de algumas citocinas, destacando-se as classes de interleucinas, as ILs. Interleucina 1, interleucina 6, interleucina 1 beta, interleucina 10. Destas, especula-se que o aumento de interleucina 6 relaciona-se ao aumento da atividade de 5-AMP, proteína sinase ativada, ou mais conhecida como AMPK. Desculpa. Nos tecidos adiposos e musculoesqueléticos, contudo, no hipotálamo, a interleucina 6 promove a diminuição da atividade de AMPK e acetilcoenzima A, carboxilase, ACC. Além de ativar a via da mTOR, alvo da rapamicina em mamíferos, aumenta a fosforilação das proteínas P70S6K, proteína ribossomal S6 sinase, e 4-EBP1, proteína de ligação de fator de iniciação de tradução eucariótico, 4-E. Proteína de ligação do fator inicial de tradução eucariótico, o 4-E, sendo responsável pelo controle da ingestão de nutrientes no hipotálamo. Agora um detalhe, tá? Sobre a via mTOR. A fosforilação de mTOR é uma importante via de controle da ingestão alimentar e homeostase energética, pois por meio da fosforilação da PI3K, fosfoinositol 3 sinase, e da proteína sinase B, AKT, há aumento da fosforilação da mTOR e das proteínas P70S6K ou 4-EBP1. Ressalta-se que esta via pode ser inibida pelas baixas concentrações plasmáticas de nutrientes, como a glicose e aminoácidos. Agora vamos falar um pouquinho sobre exercício de endurance e metabolismo. O exercício físico de endurance é responsável por gerar diversas alterações no metabolismo dos carboidratos, lipídios e das proteínas. O exercício físico aumenta a lipólise do tecido adiposo, principalmente pelo aumento das concentrações plasmáticas de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que são hormônios, combinadas à diminuição das concentrações de insulina, liberando ácidos graxos livres, que serão captados pelo músculo durante o exercício físico. Sendo assim, o exercício físico é um importante modulador da secreção hormonal e da produção e do consumo de energia. A lipólise e a mobilização... A lipólise e a mobilização de ácidos graxos livres durante o exercício são influenciados pelo estado nutricional, pela intensidade do treinamento ou do exercício físico e pelo nível de condicionamento físico. Isso mesmo, a pessoa que está com mais condicionamento físico, ele vai demandar um gasto energético maior comparado a uma pessoa sedentária, que o gasto energético é menor, mas ao longo do tempo, com a prática de treinamento físico, você vai aumentar o metabolismo basal, tudo bem? Vai aumentar também o cardiovascular, o condicionamento físico. Continuando. O exercício físico de endurance representa um importante estímulo na modulação de expressão gênica dos receptores aos proliferadores de peroxissomas alfa, beta e gama, ou PPAR-alfa, PPAR-beta e PPAR-gama, representado pelo Y. A ativação do PPAR-A e PPAR-beta modula a expressão gênica de proteínas envolvidas no processo de oxidação lipídica, tais como piruvato deshidrogenase, recapitulando,
A ativação do PPAR-alfa e PPAR-beta modula a expressão gênica de proteínas envolvidas no processo de oxidação lipídica, tais como piruvato desidrogenase sinase 4, malonil CoA descarboxilase e carnitina palmitoil-transferase 1. Já o PPAR-gama é responsável por modular proteínas relacionadas ao processo de lipogênese e lipólise nos adipócitos e hepatócitos, respectivamente. Esta ação é exercida pela ativação de proteínas como a sintetase de ácidos graxos no tecido adiposo ou de tecido adiposo e lipase hormônio sensível, fígado, ou seja, o fígado vai produzir essa lipase de hormônio sensível, ok? A secreção da interleucina 1-RA, interleucina 6 e interleucina 10 durante o exercício de endurance, responsável por inibir a ação do TNF-alfa, além de atuarem endocrinamente participando da liberação de ácidos graxos pelo tecido adiposo, para posteriormente oxidação nos músculos esqueléticos. Tranquilo? O músculo esquelético é capaz de captar glicose durante o exercício físico de endurance, através de mecanismos que não utiliza a insulina como ativador do GLUT4, mas sim o cálcio que é liberado do retículo sarcoplasmático através da contração muscular. Tudo bem? A pessoa que é portadora de diabetes ou que tem uma resistência periférica, quando vai treinar, ela ganha essa sensibilidade à glicose, ou seja, a glicose vai absorver mais rápido comparado ao sedentarismo, que a glicose fica lá na corrente sanguínea, ocasionando seus efeitos adversos no nosso organismo. O exercício físico de endurance é um importante ativador de quinta ou 5 AMP, proteína sinase ativada, AMPK. A AMPK é uma proteína enterodimérica, ativada pelo estresse celular associado à depressão do ATP. Ou seja, menos ATP, mais essa proteína vai ser ativada, ok? Sendo assim, era importante sensor da quantidade energética da célula, refletindo a relação entre AMP/ATP e creatina/fosfocreatina. Dessa forma, a ativação da AMPK no músculo esquelético é dependente da intensidade do exercício físico. A ativação da AMPK durante a concentração muscular estimula a captação de glicose através da translocação do GLUT4, que é um meio onde que vai para a célula, do qual que ela vai liberar um espaço que a glicose vai entrar dentro da célula, daí vai direcionar para aquele determinado objetivo, que é a produção do ATP. Tranquilo? Ou do ATP, é isso mesmo. Além disso, o exercício físico é responsável também por aumentar a taxa de difusão da glicose para a célula muscular, visto que após a sua captação a glicose é rapidamente fosforilada, após a sua captação da glicose é rapidamente fosforilada em glicose 6-fosfato, viração da enzima da hexokinase ou hexocinase. Exercício de endurance e consumo alimentar, isso mesmo, vamos lá. Diversas pesquisas procuram mostrar a relação entre o exercício físico de endurance e o consumo alimentar. Estudos realizados com ciclistas e maratonistas descrevem uma redução do consumo alimentar por um fenômeno descrito como anorexia induzida. O que é isso? É uma anorexia induzida pelo exercício físico. Entretanto, a literatura afirma não haver alterações crônicas geradas pelo exercício físico de endurance em relação ao aumento do consumo alimentar, ocorrendo então apenas uma ação temporária do exercício sobre o consumo energético.
O efeito do exercício físico de endurance está diretamente relacionado com a secreção e ação hormonal. Dentre os hormônios envolvidos destaca-se a leptina, a grelina, a insulina, a secreção pelas células beta do pâncreas. Entretanto, o exercício físico é capaz de modular a secreção de diversos hormônios, como o cortisol, as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, o GH, o hormônio tireoidianos, T3, T4 e os hormônios gonadais, testosterona e estrógeno. Esses que, por sua vez, podem modular a secreção de leptina. O exercício físico de endurance de alta intensidade é responsável por reduzir as concentrações plasmáticas de insulina quanto de leptina. Vamos recapitular. O exercício físico de endurance de alta intensidade é responsável por reduzir as concentrações plasmáticas tanto de insulina quanto de leptina. Entretanto, o exercício físico é capaz de modular positivamente a sensibilidade da ação da insulina ou destes dois hormônios, podendo ser este um dos motivos da anorexia induzida pelo exercício físico. Tudo bem? No exercício físico vai produz insulina e leptina. Vamos só dar mais uma recapitulada, para a gente entender um pouco melhor. O exercício físico de endurance de alta intensidade é responsável por, no caso, vai reduzir as concentrações plasmáticas tanto de insulina como de leptina. Entretanto, o exercício físico é capaz de modular positivamente a sensibilidade da ação destes dois hormônios, insulina e leptina, podendo ser este um dos motivos da anorexia induzida pelo exercício físico de endurance ou exercício físico. O estresse metabólico gerado pelo exercício físico de endurance de alta intensidade é responsável por aumentar a transcrição do gene da POMC pelos neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo e pelos neurônios do trato solitário, APOMC. Por sua vez, exerce seus efeitos biológicos através da interação com seus receptores de melanocortina 3 e 4, MC3R e MC4R, levando à clivagem destes peptídeos e formação de outros peptídeos, como ACTH e alfa-MSH. Este último age em neurônios do núcleo do trato solitário, inibindo o consumo alimentar. Entretanto, os mecanismos envolvidos nessa inibição ainda não estão totalmente elucidados pela ciência, tudo bem? Pela ciência do desporto. A leptina é um hormônio constituído por 146 aminoácidos e secretado pelo tecido adiposo. Atua no hipotálamo por meio do controle de balanço energético, ativando o sinal de anorexígenos ou anorexígeno. A secreção de leptina é oriunda do gene OB em resposta ao consumo alimentar, desencadeando assim um sinal anorexígeno em resposta ao aumento das concentrações plasmáticas de leptina. Estudos apontam que a administração de leptina em ratos induz a uma menor expressão de neuropeptídeos ligada ao aumento do consumo alimentar. Em contrapartida, o jejum diminui as concentrações plasmáticas de leptina, aumenta o consumo alimentar, ou seja, vai ter um ganho no consumo de alimentos em si. A leptina, ao se ligar em seu receptor do hipotálamo, OBRB, fosforila a proteína Janus-sinase 2, ou JAK2, ativando a proteína START3, ou START3, em tirosina 705.
promovendo a translocação dessa proteína para o núcleo, se ligando ao DNA e ativando o fator transcricional SOCS3, gerando um feedback negativo na fosforilação da JAK. Em função do feedback negativo, ocorre um crosstalk. Crosstalk refere-se a uma regulação cruzada entre uma determinada via metabólica sobre a outra via metabólica. Este exemplo, a ativação da via de sinalização intracelular dentro da célula intracelular da leptina ativa paralelamente a via de sinalização da insulina em relação às proteínas da cascata de sinalização da insulina, IRS1 e IRS2, substratos do receptor de insulina 1 e 2. O aumento na ativação da AKT gera sinalização intracelular inibindo o consumo alimentar e modulação das ERKs, responsáveis pela homeostase energética. A gente continua. A leptina é responsável também por reduzir a atividade de proteínas como a MPK e ativar a proteína-alvo de rapamicina, mTOR, mais conhecida como mTOR, do hipotálamo. Proteínas essas responsáveis pelo controle da ingestão alimentar no hipotálamo. Trabalhos como de Saladin et al. Refere-se que a insulina é um importante hormônio estimulante do gene OB e, consequentemente, estimulante da secreção de leptina. Segundo TURPS, o principal sinalizador da leptina no hipotálamo é a proteína PI3K, que ativa a AKT/PKB por meio do hipotálamo. A proteína PI3K que ativa a AKT/PKB por meio de um crosstalk, desencadeando assim um sinal de anorexígeno. Desculpa. Agora vamos falar sobre da grelina. É a grelina mesmo, aquela bendita grelina. A grelina é um hormônio constituído por 28 aminoácidos, cuja secreção é feita pelas células estomacais, em condições de balanço energético negativo, dieta restrita, jejum intermitente, no balanço energético negativo, produzindo um sinal anorexígeno, aumento do consumo alimentar, abstinência alimentar no hipotálamo, tudo bem? Desta forma, a ação da grelina no hipotálamo é responsável por aumentar a secreção de neurotransmissores ligados ao aumento do consumo alimentar, NPI, e proteína relacionada ao AGPR. E diminuir a secreção de neurotransmissores ligados à restrição do consumo alimentar, POMC. E o fator de transcrição relacionado à cocaína e à anfetamina, CART ou CART. Para que a grelina esteja biologicamente ativa, esta deve ser acetilada no aminoácido serina, pela ação da enzima O-aciltransferase, GOAT, GOAT. Sendo assim, são encontradas no plasma a forma acetilada e a forma não acetilada ou desacetilada. Desta forma, a não acetilada encontra-se em maior concentração em relação à forma acetilada dentro do nosso organismo. Estudos mostram que o exercício de endurance agudo é capaz de diminuir as concentrações plasmáticas de grelina acetilada. Contudo, o estudo de King et al. Avaliou a concentração de grelina total acetilada e desacetilada após 12 semanas de treinamento de endurance e não mostrou diferenças estatísticas na quantidade de grelina acetilada entre o grupo de treinamento e o grupo controle. Tranquilo? Agora vamos falar sobre o exercício de força. Isso mesmo, exercício de força.
musculação. O exercício de força, o metabolismo e o consumo alimentar. O exercício de força barra metabolismo e consumo alimentar. É bem estabelecido que o treinamento de força pode aumentar a área de secção transversa muscular, bem como trazer ganhos de força e potência. Isso decorre das adaptações neuromusculares promovidas pelo treinamento de força, especulando-se que, com o estímulo mecânico, há um aumento do número de RNAs mensageiros mRNA ou mRNAs envolvidos na síntese proteica no músculo esquelético e também na diminuição de níveis de mRNAs de genes relacionados com o catabolismo muscular. Trabalhos como o de Zanchi et al. Mostrou que o treinamento de força é responsável por diminuir a expressão de genes como atrogina 1 e MORF1, MORF1 em relação a ratos sedentários, causando assim um aumento no ganho de força e um aumento na área de secção transversa da massa muscular ou da célula muscular. Ela aumentou de volume, de calibre. Outra relação com o treinamento de força é que ele é capaz de aumentar a expressão de proteínas como a proteína sinase BAKT e mTOR, alvo de rapamicina em mamíferos, responsáveis pela síntese proteica, cursando com o aumento da massa muscular. O músculo esquelético é responsável não apenas pelas funções contráteis, mas também do metabolismo do organismo humano, com o metabolismo de aminoácidos, carboidratos e lipídios, diminuindo a adiposidade e melhorando a sensibilidade à ação à insulina. Os mecanismos de hipertrofia muscular pelo treinamento de força envolvem múltiplos fatores, tais como estímulo mecânico, metabólicos, endócrinos e fatores neurais. Estes fatores estão relacionados com a secreção de hormônios como o GH, hormônio de crescimento, e hormônio de crescimento, testosterona, IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, responsável pela resposta hormonal anabólica. Ademais, estes hormônios modulam a secreção e ação de hormônios como insulina e leptina, que pode atuar no núcleo arqueado do hipotálamo através dos mecanismos já descritos, controlando o consumo alimentar e a homeostase energética. É estabelecido que o IGF-1 exerce papel fundamental na regulação da glicemia e homeostase energética. Os mesmos autores relatam o aumento nas concentrações plasmáticas de IGF-1 decorrente do exercício e da alimentação. Diferentemente do exercício físico de endurance, pouco se sabe a respeito das ações do exercício de força em relação... Diferente do exercício físico de endurance, pouco se sabe sobre a respeito das ações do exercício de força em relação à homeostase energética e controle do consumo alimentar. Em relação ao exercício físico de força, são bem conhecidos os mecanismos que envolvem o crescimento muscular por meio de uma complexa cascata de sinalização intracelular. A gente está chegando agora já na parte final, né, da nossa pauta. Alguma dúvida por aí? Qualquer dúvida você pode jogar aí e no direct, que eu respondo depois, tudo bem? Agora vamos falar sobre um pouquinho do nosso desfecho final, a nossa conclusão, tudo bem? É bem estabelecido que o exercício físico modula as concentrações plasmáticas de diversos hormônios, dentre eles a insulina e a leptina. Esses hormônios representam importantes reguladores do consumo alimentar e da homeostase energética. Contudo, a cascata de sinalização desses hormônios envolve a ativação de diversas
proteínas chaves, que pode modular a sensibilidade e levar aos seus efeitos biológicos finais. Entretanto, todos os mecanismos que envolvem esta cascata ainda não estão totalmente elucidados pela ciência e pela comunidade científica, bem como o total de efeito do exercício físico sobre o consumo alimentar. Sendo assim, torna-se necessário o desenvolvimento de mais estudos que investigam a relação do exercício físico em diferentes intensidades e duração com esses hormônios reguladores da fome e da saciedade, assim como os efeitos hormonais em relação à sua cascata de sinalização hipotalâmica. Tudo bem? Lembrando que a prática de exercício físico tem vários benefícios, como nessa pequena aula que a gente teve agora sobre o exercício físico. Tudo bem? Um forte abraço do nutricionista clínico esportivo e personal trainer, especialista Dr. Ronaldo Adriano de Figueiredo. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal do YouTube, tudo bem? Um abraço, fui. Qualquer dúvida, envie um direct aí.